Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação, sempre com um especialista que vai ajudar a você entender melhor o mundo da saúde, algumas questões importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu recebo aqui o Dr. Natan Marochka Catolino. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Gente, o doutor Natan é reumatologista, membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, membro da Comissão de Mídias da Sociedade Paranaense de Reumatologia e está aqui para falar sobre fibromialgia. Você já ouviu falar sobre esse problema? Conhece alguém que tem fibromialgia? Então hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Doutor, para começar, né, o que é a fibromialgia? Como ela se manifesta no corpo? Muito prazer, primeiramente, né? Muito feliz em conversar com vocês hoje sobre um assunto que está muito em alta, Sim, não né? é? E que, apesar de estar em alta, ainda precisa de muito conhecimento. É bom a gente estar aqui refinando esse conhecimento sobre a fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica. Essa síndrome dolorosa crônica faz com que a pessoa sinta dor em diversas partes do corpo, algo que a gente chama de dor generalizada. É muito importante colocar um adicional aqui. Apesar da gente falar de dor generalizada, não quer dizer que a dor vai ser no corpo todo o tempo inteiro, mas é uma pessoa que experiencia episódios dolorosos, difusos, espalhados em locais diferentes do seu corpo ao longo de diversos dias ou semanas por meses, trazendo bastante sofrimento emocional, bastante sofrimento físico e, por consequências, outros sintomas dessa síndrome, mas todos são eh, satélites dessa questão de dor crônica que acontece na fibromialgia. Você falou por vários dias, né? Então, realmente não é uma crise. Ah, essa semana eu tive um dia ruim. Às vezes todos os dias são ruins mesmo. Exatamente. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas experienciam a dor de maneira contínua no corpo inteiro ou em algumas partes do corpo, enquanto outras pessoas, em uma semana, têm altos e baixos. Dias em que há mais dor, dias em que há menos, e momentos em que há o que é chamado de crise, né? Pior ainda. Exatamente, em que há uma piora daquele nível basal de dor, que já não é um nível baixo, mas que há uma piora exacerbada por algum componente externo, às vezes uma infecção, às vezes um estresse emocional, mudanças bruscas de temperatura, etc. Doutor, e tem algum sintoma além dessa dor generalizada? Tem Quais são? bastante sintomas podem ser desencadeados pela dor generalizada. Para entender isso, é muito importante a gente entender que há um problema que desregula a percepção dolorosa no nosso cérebro. Então, a pessoa com fibromialgia, apesar dela sentir dor no braço, na perna, na coluna, o problema não está necessariamente ali, mas de como a dor é processada dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro, em áreas de processamento de dor. Nesses locais, a dor é amplificada. É como se a dor chegasse lá de alguma forma e a partir daí ela é sentida de uma maneira mais intensa. Isso não quer dizer que é um problema unicamente psicológico, nada assim. A dor é sentida, ela chega até lá, mas ela é aumentada no sistema nervoso central. Então, muitas interações com o sistema nervoso central podem acontecer, principalmente alterações do sono, já que com dor é muito difícil manter uma rotina de sono regular, estresse, ansiedade, ter dor pelo corpo é uma coisa que vai acabar causando, né, Com sintomas certeza, como imagina. insegurança, ansiedade e nervosismo ao longo do dia só pela dor. Fora se a pessoa já tiver algum distúrbio de humor, também pode ser piorado por essa condição e vice-versa. Meu Deus, que grave. Tanto o humor quanto o sono têm uma relação muito bidirecional com a fibromialgia. Um é capaz de influenciar no outro. E algumas pessoas ainda têm também alterações como fadiga, sente muito cansaço, justamente por não dormir, por estar sempre com o cérebro em alerta devido a alterações dolorosas. E existem alguns outros sintomas que nem todas as pessoas com fibromialgia vão experimentar, mas que algumas acabam experimentando, como sensação de formigamento, às vezes sensação de coceira, e isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Entendi. Como que é feito o diagnóstico? Tem algum exame específico? Porque daí a pessoa começa com dor de repente, assim, eh, tem uma idade que acomete mais, assim, a fibromialgia? Como que acontece? Como é feito o diagnóstico? A fibromialgia pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer idade.
nós temos fibromialgia em crianças e temos fibromialgia em idosos. Então, não existe uma faixa em que ela não ocorra, mas geralmente aparece na vida adulta, entre a segunda e quarta década de vida ali. Pessoal, entre os 20 e 50 anos, se a gente for considerar, Na idade já mais aumentei um pouco. produtiva. Na idade mais produtiva. E ela é muito predominante no sexo biológico feminino. Olha. Isso se deve a diversos fatores, cientificamente a gente não entende exatamente quais, mas imagina-se que tanto fatores hormonais, quanto os fatores ali femininos em relação ao como a mulher se comporta na sociedade hoje, como ela se comportava no passado, como ela é vista, e o estresse que essa pessoa subia. Mulher só se ferra, hein, doutor? Olha, hein? Só vai É muito difícil. Mas isso é uma visão que, se nós procurarmos em artigos da psicologia, da psicanálise, nós vamos ver uma vertente. Se nós vemos unicamente pela parte científica, nós veremos alterações tanto hormonais quanto alterações genéticas mesmo, de mais suscetibilidade, e por aí a gente vai construindo um ambiente que pode gerar fibromialgia. É importante entender que, apesar de ter tudo isso, a gente não tem um exame que mostre que a fibromialgia está acontecendo nessa pessoa. Justamente porque, agora há pouco eu comentei, é uma alteração lá em sistema nervoso central, em cérebro. E como que chega no diagnóstico? É muito difícil, e isso justifica muitas vezes um atraso de diagnóstico. Justamente por não ter um exame específico, muitas vezes os exames são normais, Sim. né? Então, muitas vezes a pessoa com fibromialgia pode estar com uma dor no corpo, uma dor nas costas, vamos dizer, e às vezes é perna, às vezes é braço, pescoço, e vai em um médico, um clínico geral, comenta, né? Só que quando vai comentar que tá doendo o corpo todo, às vezes ela comenta só do pescoço, só das costas, e daí é pedido um exame daquela região, que não deve vir alterado, especialmente se for uma pessoa ali até os seus 40 anos de idade, né? E outras vezes vai ser pedido um exame de sangue, então não vê alteração de hemograma, não vê alteração de provas inflamatórias, né, de exames que mostram inflamação, não vê anticorpos, que são coisas que a gente procura em doenças autoimunes, e isso faz com que atrase o diagnóstico, porque o médico ele vai olhar para aquela pessoa e falar, não há algo que justifique essa dor nesse momento, né? Hoje, a medicina como um todo, eu acredito que, felizmente, muito mais médicos tenham ideia de como diagnosticar, e quando vem tudo normal ali, fala, será que não é uma questão de identificação dolorosa? Mas é algo que a gente ainda precisa de mais educação continuada sobre esse assunto. Porque o paciente com esses sintomas tem que chegar até o reumatologista, que é o médico. Então, precisa de um outro médico, de repente, geral, um clínico geral que tem essa sensibilidade. Seria isso? Exatamente. Em geral, Vanessa, o clínico geral, ele é habilitado a diagnosticar e acompanhar. Então, um exemplo, o clínico médico da família, que está lá na unidade básica de saúde, ele tem todo o conhecimento e habilitação para esse diagnóstico e para o acompanhamento de fibromialgia. Tá. Entretanto, muitas vezes o paciente não vai apresentar essa forma tão clássica, ou ele não vai apresentar a doença de uma maneira tão clara nos primeiros momentos. Isso pode fazer um atraso de diagnóstico. A gente também tem que contar que a gente diz que todo mundo está habilitado, mas isso não quer dizer que todos tenham realmente a segurança para fazer esse diagnóstico e acompanhamento. De uma maneira geral, o reumatologista, por lidar com dor no seu dia a dia, por lidar com a dor de doenças autoimunes, com a dor crônica de uma maneira geral, acaba englobando melhor esse grupo de doenças que causam dor crônica. Mas muitos neurologistas, muitos fisiatras, muitos médicos especialistas em dor, eles também têm essa habilidade em diagnosticar e acompanhar a pessoa com fibromialgia. Tem algumas doenças que podem ser confundidas com a fibromialgia? Muitas. Aí é outro ponto de muito problema. beleza? A gente vai se aprofundando e vai ficando claro como que a gente está lidando com um universo aí de questões, né? E a gente tem que saber diferenciar a fibromialgia de outras condições que também causam dor difusa ou generalizada. E aí entram infecções, né? Por exemplo, a gente acabou de viver uma pandemia muito grave, muito complexa, e muitas pessoas, né, até hoje se queixam de dor no corpo, tudo mais, devido
a isso. Então, infecções como a própria Covid, como a influenza, quando o vírus Epstein-Barr, mononucleose, elas podem causar dor generalizada. Algumas alterações metabólicas também podem fazer isso, como os distúrbios de tireoide, tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. Alterações do sono podem causar dor. Ou muitas vezes a pessoa está diagnosticada até com fibromialgia, mas quando você vai observar, é um distúrbio de apneia e hipopneia do sono, que pode causar dor generalizada porque a pessoa não descansou, a musculatura, o cérebro não descansou, e isso está sendo manifestado como dor. Ansiedade e depressão, mesmas situações. Estresse pós-traumático, em estados iniciais, podem ser confundidos, porque a pessoa pode somatizar alguns sintomas de dor. É diferente da fibromialgia, em que a dor ocupa um papel central nisso. E as doenças imunomediadas que nós reumatologistas tratamos, daí que vem grande parte da experiência. A pessoa que tem uma doença como lúpus, como artrite reumatoide, as espondiloartrites, ela acaba tendo experiências de dor em suas articulações, em muitas articulações, muitas vezes, dores musculares, que ao serem percebidas de forma contínua pelo nosso cérebro, acabam por gerar uma, vou colocar aspas aqui, mas de forma que todos possam entender, uma memória de dor. E aí, mesmo que nós tratemos corretamente toda alteração imunológica, ainda fica aquela dor presente, e aí nós dizemos que é uma dor secundária, uma fibromialgia secundária àquele problema. Nossa, que complexo, né, doutor? Muito É complexo. bastante. E o que que pode desencadear ou causar a fibromialgia? Existe uma predisposição genética? O que que causa? Existe Quem causa? uma certa hereditariedade dentro do contexto da fibromialgia. Nós sabemos isso porque pessoas que têm familiares de primeiro grau, mãe, pai ou avó, com fibromialgia, têm uma chance de 5 a 9 vezes maior de desenvolver do que uma pessoa que não tem essa familiaridade. Uhum. Porém, muitas pessoas que não têm também desenvolvem. Então a gente sabe que essa questão hereditária, genética, ela não é um fator único, ela não é a determinante. O que a gente imagina é que os fatores genéticos, eles determinam o grau de sensibilidade que uma pessoa vai ter à dor, por exemplo. Entre eu e você, por exemplo. Muitas pessoas tomam gelado e já sentem uma sensibilidade nos dentes, sentem dor, até se arrepiam. E, às vezes, eu sinto isso em uma intensidade, você sente isso em outra intensidade. Isso pode ser geneticamente mediado. Algumas pessoas mais sensíveis teriam mais predisposição a ter mais experiências de dor e, consequentemente, gerar um quadro de dor crônica desencadeado disso. Olha só, você estava falando da depressão, né, ser uma maneira da pessoa confundir que tem a doença, né? Você acha que o estresse e a ansiedade têm relação com o desenvolvimento da doença? Então nós estamos ferrados, então. Vai sim, Eu vou te dizer porque sim. estamos todos muito ansiosos, né? E esse é um dos motivos pelos quais nós imaginamos que o diagnóstico de fibromialgia tem ficado mais frequente na nossa vida, tanto pela exposição ao estresse, como a nossa hiperconectividade diária, a gente está condicionando o nosso cérebro a diversas condições, o nosso estilo de vida, né? Isso aí já vai desde uma tendência maior ao sedentarismo, uma tendência maior à produtividade, um sono cada vez mais fragmentado, e esse contexto, ele é um prato cheio para a pessoa que já tem essa predisposição genética acabar desenvolvendo. Nós não sabemos hoje se nós vemos mais fibromialgia, falamos mais sobre isso por conscientização ou porque realmente estamos tendo mais, porque nós não temos estudos anteriores que avaliaram com com esse grau de precisão, não é? Mas eu imagino, né, uma fala mais profissional, experiência, de que seja uma combinação das coisas. Entendi. Até agora a gente falou da doença, né? A gente já falou o quanto ela é grave e difícil de ser diagnosticada. Eu queria saber agora quais são as opções de tratamento que existem hoje, porque eu imagino que a medicina esteja correndo atrás para que a gente não fique com dor o tempo inteiro, né? É, Quais são os tratamentos que existem, Nathan? é de grande interesse tratar dor justamente porque ela afeta muito a produtividade. Tudo que pode afetar a produtividade, envolver pessoas jovens adultas, né, é algo que é de interesse. Entretanto, não é tão simples assim tratar dor, justamente por ser algo dentro do sistema nervoso central. Nós temos que modular o sistema nervoso central e hoje nós não temos acesso
né, ou tecnologia suficiente para ter substâncias que agem diretamente ali sem mexer com outras situações, com outras coisas. Então, nós temos medicações que ajudam a modular e a diminuir os impulsos neuronais que vão ser amplificados, porém nenhuma medicação específica consegue desligar isso, até porque a dor é um sentido fisiológico nosso essencial para a nossa vida. Então, como que eu vou bloquear isso aí? Eu não tenho como bloquear tudo. A dor ela é o nosso alarme para que tenha alguma coisa errada com o nosso corpo. Então, é uma síndrome muito complexa nesse sentido, justamente porque ao tentar trazer isso como alvo, nós também retiramos algo como maldição, um paladar, que é algo que não tem como você tirar por Perigoso, né? completo. Não é um... Tanto que existem síndromes que a pessoa nasce sem o gene de sentir dor e ela não consegue sobreviver por lesões múltiplas. Não percebe que está lesionando, né? Então a dor ela faz parte. E hoje o tratamento da fibromialgia ele é pautado em como que eu vou reduzir essa intensidade, essa reatividade e modular essa dor de uma maneira mais inteligente a ponto da pessoa ter qualidade de vida. O tratamento é muito pautado na funcionalidade, em devolver o dia a dia para essa pessoa. Porém, ele não é pautado em não sentir dor. Não é como a gente vê a dor aguda, em que a gente tem um analgésico e você consegue retirá-la. A experiência com dor crônica, ela traz modificações de funcionamento no cérebro que até hoje a gente não sabe reverter. Então, essas modificações de funcionamento não funcionam assim. O que a gente sabe sobre modulação? Do ponto de vista farmacológico, existem algumas medicações que ajudam, como as que são mais usadas. A amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, a duloxetina, que é um antidepressivo também, que atua na recaptação de serotonina e noradrenalina. Estou citando antidepressivos já para trazer ali o gancho de não necessariamente a pessoa vai ter depressão, mas os neurotransmissores que precisam ser atingidos são os mesmos de uma pessoa que tem a depressão, em locais diferentes do cérebro. Nosso cérebro é grande e complexo, então os antidepressivos acabam entrando nesse tratamento, mas principalmente os que atingem, de certa forma, os receptores de noradrenalina. E como é uma doença, a gente chama de doença? Ou você falou... É uma síndrome. Na verdade, a gente tem o costume de... mas pode ser síndrome, então, o mais correto seria o mais preciso. mais preciso. Quem tem essa síndrome tem que tomar remédio a vida toda? Não necessariamente. Não necessariamente. Algumas pessoas conseguem retomar uma boa qualidade de vida e fazer um desmame da medicação. São medicações de uso contínuo. Sim. Apesar disso, nem sempre é possível, justamente pelos gatilhos externos, a vida da pessoa, as condições socioeconômicas, culturais daquela pessoa interferirem muito na geração de dor e na convivência com a dor. Então é muito difícil dizer que todo mundo vai conseguir ou que ninguém vai conseguir. Vai depender de como é o desenvolvimento disso. O que a gente sabe é que quanto antes nós agirmos, melhor. Sim. Um adicional que eu não comentei também, estava falando das medicações, a gente acabou comentando sobre a questão de usar, porque o antidepressivo tem essa questão, né, de será que eu vou usar para sempre ou será que não estou? Mas nós também temos algumas outras classes, como a gabapentina e a pregabalina, que são medicações muito, muito, muito utilizadas nesse campo e que também reduzem a percepção de dor da pessoa. E isso faz com que o tratamento medicamentoso facilite a melhora e a qualidade de vida dela. Mas o tratamento da fibromialgia ele nunca é pautado só no ponto de medicação. Diferente de uma infecção que a gente tem, aí usa um antibiótico e daí vai lá e está tratado. De maneira alguma. O potencial das medicações em ajudar na intensidade da dor varia entre 30% e 40% do problema. Tanto que quando uma medicação como a pregabalina melhora em 40% a 50% a dor da pessoa em 6 meses, a gente considera que ela está com uma ação ótima. Mas aí vai vir a pergunta, né? Então o que eu faço pro resto? Exatamente. Né? Onde que fica o restante da modificação? Basicamente nos estilos e hábitos de vida da pessoa. É isso que te perguntar na sequência exatamente, né? Porque eu já conversei com outros especialistas, né? Eu estava até comentando com você, com a psicóloga que trata pessoas com fibromialgia. Tem muito essa questão da alimentação, da atividade física, porque até assim, atividade física, mas eu tenho tanta dor. Posso fazer atividade? Controverso. Isso é bem controverso, né? Como que eu vou fazer atividade física se eu tô paralisada de dor?
Mas vocês indicam mesmo, seriam as outras Então, maneiras, os hábitos de vida? O que tem que melhorar nos hábitos de vida dessas pessoas? principalmente a pessoa com fibromialgia, ela precisa de uma vida ativa no sentido dos exercícios. Então, muitas vezes a nossa percepção de dor é que se está doendo, o melhor seria se recolher, seria evitar Sim. que o corpo fizesse mais esforço e, na verdade, é o contrário. Os estudos mais recentes, e quando eu digo mais recentes, não são tão recentes assim, é de 2000 cá, né, nos últimos 25 anos, mas em termos de ciência, são recentes, né? Mostram que a pessoa com fibromialgia exposta aos exercícios de forma regular, ela tem uma melhora muito grande dos seus sintomas. Nossa dificuldade hoje é fazer com que essa pessoa que está sofrendo, que está com dor, tenha uma boa aderência aos exercícios. E isso nós já entendemos que deve ser começado com uma exposição leve, talvez um alongamento com uma caminhada bem curtinha, e depois ir aumentando essa intensidade até que se atinja um nível que a dor melhore. Isso também vai variar de pessoa para pessoa, mas a constância ela é muito importante nesse processo. Quando um paciente com fibromialgia está lá no meu consultório, uma das primeiras coisas que eu falo é: vamos pensar juntos como que a gente pode introduzir o movimento no seu dia a dia, porque sem movimento não vai dar para ficar. A medicação, ela vai trazer uma melhora dos sintomas, talvez a melhora necessária para dar aquele primeiro empurrãozinho e a pessoa iniciar uma vida de movimento. Mas é muito difícil tratar fibromialgia sem um movimento nos estilos de vida. Sim. O mesmo raciocínio nós temos em relação aos estressores psicológicos. Então, estar em um ambiente psicologicamente desagradável, e aí não está só não gostar do ambiente, mas aquele estresse constante. Muitas vezes uma relação que não está boa, uma relação tóxica, Um trabalho vezes um estressante. trabalho muito estressante, que a pessoa se expõe e que ela não está conseguindo enfrentar essa situação. E aí que entra a psicoterapia, porque não é tipo, não, vou deixar o meu emprego, às vezes ou vou deixar esse meu acompanhante, mas como eu posso fazer para que isso não interfira nas minhas dores, com que isso não me faça gerar estresse o suficiente para desencadear dor. A psicoterapia, ela vem nessa questão do enfrentamento, em saber ressignificar alguns fatores estressores de dor, se preparar e responder bem a isso. A questão da psicoterapia, eu imagino que seja importante também, Natan, porque quem convive com quem tem fibromialgia também deve ser muito difícil, porque você deu um companheiro, uma companheira, um pai, mãe, filho que sofre com dor o tempo inteiro, a família toda acaba sofrendo, né? Acaba. E muitas vezes isso vem na forma de incompreensão. E só piora o problema para a pessoa que tem fibromialgia. Isso não é nada. Exatamente. Ou então, muitas vezes o que acontece, a pessoa não pode, ou não, naquele momento devido à dor, fazer determinada tarefa ou ir a determinado lugar, mesmo que seja uma atividade social, uma atividade que não tenha relação com o trabalho, ou não tenha relação com alguma tarefa doméstica propriamente dita. Mas não tem como ir, uma festa, um evento. Sim. Falar não tenho, isso frustra quem está por perto, e a resposta a essa frustração pode acabar sendo ruim para os dois lados. Porém, uma dessas pessoas vai sofrer com dor, a outra talvez não. Então, é muito importante a dinâmica familiar ter compreensão e saber acompanhar essas modificações. Por isso que eu comentei que é um problema que muitas vezes ele é sociocultural, porque vai depender muito de como é o ambiente que essa pessoa está inserido. Isso é muito complexo mesmo. Todo médico que vem aqui, eu sempre pergunto dos mitos sobre a doença, porque o que mais tem hoje é informação desencontrada, é fake news mesmo, coisas que atrapalham, né? Que nem emagrecer tomando água com limão, é mais ou menos assim. Em relação à fibromialgia, tem algum absurdo assim que é divulgado, alguma coisa que você acha que tem que explicar que não é assim? O que está aí de errado? Tem muitos. Eu trabalho bastante com rede social, acho que todos os dias aparece alguma coisa. Sério, o que mais absurdo já apareceu? Olha, muitas pessoas confundem sobre a doença ser ou não autoimune. Não é uma doença autoimune, é uma doença de amplificação dolorosa, é outra categoria, e muitas pessoas confundem ser ou não inflamatória. Também não é inflamatória. Olha. Muitas vezes a dor simula uma dor que a inflamação causa, mas não é uma dor de inflamação, não é causado por inflamação. Justamente por isso. Outra coisa que eu até já comentei, se ela é ou não psicológica.
E não é psicológica, porque nós temos mecanismos dentro do cérebro mostrando como que ocorre, mostrando que aquela dor está existindo, que o corpo realmente está passando por um período de dor cronificado, que ele passa a conviver de uma maneira diferente com isso. Essa questão de ser psicológico eu acho que é muito comum, né? Assim, é coisa da sua Muito, cabeça. muito. Imagina como a pessoa sofre, porque daí ela deve até se perguntar, será que não é coisa da minha Eu cabeça? tenho muitos pacientes que até antes de chegarem a mim, falam, não, fui pro psiquiatra porque eu achei que você estava ficando louco. Olha Eles isso. falam, não, primeiro psiquiatra não é médico de louco. Não, vamos começar, eu sempre falo, vamos começar por aí. Pelo amor Mas segundo, que o que você tem não é porque está dentro de um circuito neuronal que é uma coisa psicológica, do pensamento. Existem vias de processamento de dor no nosso cérebro que são muito bem documentadas. E se a dor está lá, ela está sendo sentida. Se está sendo sentida, ela é de verdade. É a mesma coisa que eu dizer que um sabor que você está sentindo, que você está bebendo, não é psicológico. Não, você está sentindo aquilo, você sabe. Natan, e essa dor intensa, né, pode levar a outras complicações de saúde, não só na saúde mental, mas assim, você sente tanta dor que você pode desenvolver outra doença mesmo a partir da síndrome? Infelizmente, sim. Principalmente dentro do campo da saúde mental. É muito difícil conviver com a dor e não ter alguma experiência na vida de ansiedade ou depressão. Tanto que os dados mostram que, ao diagnóstico, no momento em que o médico fala, você tem fibromialgia, cerca de 50% das pessoas também têm um diagnóstico conjunto de ansiedade ou depressão, além dos distúrbios do sono, como síndrome das pernas inquietas, por exemplo, e alterações do processamento de pensamento. Muitas pessoas com fibromialgia, elas costumam ter alterações de atenção, alterações, a gente chama, existe um termo em inglês chamado fibrofog, que seria como uma névoa mental, um branco, e elas às vezes estão falando e perdem um pouco a linha de raciocínio, porque aquele cérebro ele está hiperexcitado em dor. Tá? Então, alguns processos mentais eles podem ficar diferentes, especialmente em momentos em que a dor está mais exacerbada. Então, dentro desse campo, ela acaba afetando bastante, como comorbidade mesmo. Mas é importante a gente ressaltar que também vem um mito de que fibromialgia não aumenta o risco de morte, por exemplo. Então, não vai encurtar o seu período de vida. Pode trazer uma péssima qualidade de vida e daí Você não vai morrer outras de coisas, mas fibromialgia. não facilita infecções como as doenças autoimunes, não causa problemas cardiovasculares, não causa alterações visuais, nada disso. Tudo que causa nesse sentido são mais como consequências de um corpo que está com dor e que está vivenciando dor e por isso seu próprio funcionamento acaba se alterando. Natan, como que os familiares, né, que estão nos assistindo agora podem ajudar as pessoas com fibromialgia a terem mais qualidade de vida? A gente já falou aqui como atrapalhar, na verdade, a cobrança, né, a desconfiança. Como ajudar uma pessoa com fibromialgia? O primeiro ponto é entender o que aquela pessoa está passando. Com tudo que a gente conversou aqui, eu imagino que se um familiar escutar, já está mais a par do que está Sim, acontecendo, buscar informação. né? Exatamente, buscar informação e compreender que aquilo está acontecendo e que é muito mais se trata de uma pessoa que precisa ser entendida e que a dinâmica de casa precisa sofrer alterações devido a isso, do que uma pessoa que precisa ser excluída. Muitas pessoas com fibromialgia acabam se sentindo excluídas dentro do seu ambiente, justamente pelas pessoas não entenderem ou por elas verem as pessoas em volta como pessoas que não as entendem. E muitas vezes você apenas dizer, tudo bem, agora não dá, já pode ajudar muito. É claro que a gente tem que entrar aí que a pessoa com fibromialgia ela também precisa desse apoio psicológico, profissional, para saber lidar com situações, porque sempre vai acontecer, sempre aparecerão pessoas ou situações em que ela possa se sentir desafiada no que sente, mas é um trabalho pessoal. Agora, o familiar ele já pode ajudar muito, apoiando, muitas vezes fazendo uma ou outra sessão de psicoterapia juntos, para ter, trazendo esse ambiente do exercício, né? Muitos estudos Incentivando, né? mostram que o exercício acompanhado, ele tem muito mais chance de constância do que o exercício sozinho. Então, por que não fazer juntos? Por que não ajudar? Né? Então, existem muitas maneiras de E formas até simples, né? Como você falou, incentivando, vamos para academia, vamos dar uma caminhada. né? Eu acredito que não tem a situação hoje que a pessoa possa ser sedentária. Ser sedentário, sim, é um fator de risco para a morte, de doenças cardiovasculares, para piora
de muitos fatores. Então, já que todo mundo tem que fazer, vamos Vamos lá. ativar, Isso né? eu acho que essa é a maior prova, assim, de amor por alguém, né, de verdade. Vamos Você fazer uma pensar em coisa. como melhorar essa pessoa na vida. Natan, o que você diria, né, para as pessoas que acabaram de receber esse diagnóstico, né, e que eu imagino que seja meio de desespero você receber um diagnóstico como esse, né, de muita preocupação e medo. Muitas vezes, O que você diria para essas pessoas? a minha principal fala seria não entre totalmente em pânico agora. Há alternativas, há caminhos, nós temos estratégias para melhorar a sua qualidade de vida. Se você chegou ao médico agora, provavelmente as coisas já estão ruins. Nós demoramos a ir ao médico e isso é uma verdade. Mas a partir daqui nós temos que trabalhar juntos para ver como melhorar essa situação, fazer o tratamento correto, ter uma boa aderência. E eu sempre falo com meus pacientes na primeira consulta, assim que a gente faz um diagnóstico, vai pensando em alguma coisa, algum movimento que te traga algum tipo de prazer. Uma dança, é mais pro pilates, é mais uma atividade aquática, é uma caminhada simples em um parque. Mas vá pensando, porque a gente vai ter que introduzir isso aí na sua vida. Tá certo. Natan, quanta informação boa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo agora. Agradeço muito o convite e Adoro. espero também ajudar muitas pessoas que estejam assistindo. Ajudou com certeza. Gente, esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente se encontra em breve com mais um podcast que vai ajudar você a ter mais saúde. Tchau.